Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Edil Vicente Pereira, que parabeniza a neta Caroline, que ontem completou mais um ano de vida. Também Melry Rodrigues está aniversariando hoje. Ana Lu Neves, hoje também completa mais um ano de vida. Ana Oliveira parabenizando a sobrinha, que hoje está aniversariando, e pede orações pela sobrinha que está grávida, que tudo transcorra bem com ela. Mandamos ainda um alô especial para Luísa Manuel, Gerson Ferreira Lima, Ana Maria. Um alô especial para Marlene, para Helena, para o Antônio Sabino da Silva, para Leonor Maia, o Albino, também Antônio Albuquerque, para a tia Marta, Terezinha Souza Vieira, que pede que oremos em favor de uma venda que ela quer fazer de uma casa em São Paulo, na capital. Ela vai para o interior, que Deus esteja abençoando essa venda que ela está pretendendo fazer. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por este dia, por estes momentos que agora vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queiras abençoar Caroline, que aniversariou ontem, também Melry Rodrigues, aniversariando hoje, Ana Lu Neves, hoje também está aniversariando, a sobrinha da Ana Oliveira, que está aniversariando e está grávida, que tudo transcorra bem com ela. Pedimos também as bênçãos para Terezinha Souza Vieira, na venda da casa que ela quer fazer em São Paulo, na capital, e que tudo transcorra de acordo com a Tua santa vontade. Abençoa, Pai, todos os demais nomes que nós aqui citamos, Tu sabes as necessidades que cada um tem, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, nós comentamos a respeito da história de Sodoma e Gomorra e falamos a respeito dos últimos dias que vivemos na história deste mundo e que serão dias também semelhantes aos dias que viviam os habitantes de Sodoma e Gomorra. E sabemos que assim como eles foram destruídos pela sua impiedade, também haverá a destruição final da humanidade que recusar aceitar o convite de Jesus, se entregar a Ele. E todos aqueles que recusarem este convite serão julgados e condenados para a destruição eterna, como foram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que antes de Sodoma e Gomorra ser destruída pelo fogo e enxofre que foi mandado do céu, Deus, juntamente com 2 anjos, esteve presente lá na tenda de Abraão. Esse relato está em Gênesis, no capítulo 18, nos versos 17 a 32, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo, então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminará? E não a pouparás por causa deles? Claro que não farei tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarão tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente, não farias isso? Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Então Abraão voltou a falar
Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse, se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Ponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu, por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fique irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse, se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu, uma vez mais, que teve a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu, por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse, Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja 10. O Senhor respondeu, por causa dos 10 justos não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Esta conversa foi ali em Mamre, onde Abraão estava morando. Abraão estava em sua tenda e o anjo do Senhor visitou Abraão para dizer que Sara, ela teria um bebê, que ela iria engravidar e que ela daria a descendência a Abraão. Mas depois que eles ali estiveram conversando, Jesus, que é o próprio Deus, com os anjos, eram 2 anjos, eles saíram da tenda, os 2 anjos se dirigiram para Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou ali conversando com o Senhor. E então foi o desenrolar dessa conversa que nós lemos aqui para vocês, Gênesis 18, a partir do verso 17, Abraão intercedendo por justos que Abraão pensava haver lá em Sodoma e Gomorra, mas não havia nem 10 justos, como foi a última pergunta que Abraão fez, se tivesse 10 justos. E o Senhor disse, por 10 justos eu não vou destruir a cidade. Então quer dizer, nem 10 justos havia. Sabemos que Ló, ele era fiel a Deus, ele era justo, vivia numa cidade ímpia com a sua família. Nós sabemos que a família tinha os hábitos e gostavam de estar na cidade, de viver ali, ter as coisas que eles poderiam ter na cidade. E quando esses 2 anjos chegaram na casa de Ló e disseram que eles deveriam sair para não serem destruídos juntamente com a cidade, eles relutaram, eles não quiseram sair da cidade. Nós conhecemos o relato que os homens dessa cidade, eles quiseram abusar desses 2 anjos, pediram para que Ló deixasse-os sair para fora da casa onde eles estavam, para que eles abusassem dos 2 anjos. Imagine, irmãos, que situação de promiscuidade, de imoralidade que essa cidade vivia. E Ló estava ali juntamente com a família, 2 filhas e a esposa. Neste mesmo instante que os anjos quiseram abusar dos anjos, os homens quiseram abusar dos anjos, esses anjos feriram todos aqueles homens de cegueira. Eles ficaram cegos. E então, como Ló e a família não saíam da cidade, os anjos o arrastaram pela mão. Tiraram Ló e a família à força de dentro da cidade. E a ordem foi, olha, vocês vão pela estrada da campina, mas não olhem para trás. E quando eles estavam indo em direção à campina, desceu fogo do céu e enxofre. Conforme o relato bíblico, a mulher de Ló olhou para trás, a ordem era não olhar, e ela se transformou numa estátua de sal. As filhas, 2 filhas e Ló prosseguiram o caminho para fugir, para não serem mortos também. Deus, irmãos, ele não faz nada sem antes de revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso está relatado em Amós 3, verso 7. Deus, ele nos mostra o que vai acontecer, ele revela. E nós temos tudo revelado na palavra de Deus, o que acontecerá nos últimos dias da história deste mundo. E se nós formos destruídos é porque nós não quisemos conhecer aquilo que Deus estava nos mostrando em sua palavra. Sabemos que Deus ele procurou Abraão
para falar a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Deus ele não escondeu isso de Abraão. E exatamente por Abraão também ser um homem justo perante Deus e um homem que foi escolhido para ser o pai de uma grande nação, Deus então foi até Abraão e falou com ele, porque Abraão tinha o sobrinho dele, que era Ló, que vivia lá na cidade. Abraão intercedeu. Se houvesse 50, 45, 40, 30, 20, 10, mas não havia nem 10 justos. E então a cidade ela foi destruída. E antes da cidade de Sodoma e Gomorra ser destruída, Deus declarou que a única coisa certa a fazer seria informar então a Abraão, porque ele estava para destruir Sodoma e Gomorra, e isso Abraão iria testemunhar muito em breve. E assim aconteceu. Assim que os dois anjos saíram, logo depois a cidade foi destruída com fogo e enxofre. Enquanto Deus estava ali com Abraão, os dois conversando, Deus ele fez essa promessa de que Sara teria um filho, mas também Deus ali falou a respeito do descendente que viria, o descendente da mulher viria da linhagem de Abraão. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 3 e no verso 16, Paulo disse: Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, aqui, quando Deus fez essa promessa a Abraão, estava falando de Jesus, que era o descendente que viria para resgatar a humanidade do lamaçal do pecado, para salvar, para pagar o preço do pecado. Mas, como nós sabemos, a maioria das pessoas não querem se render a este amor que foi demonstrado por cada um de nós, ao Jesus vir a este mundo, viver, morrer em nosso lugar, ressuscitar, e ele está nos céus, preparando lugar para todos aqueles que o aceitarem, e ele voltará muito em breve para buscar todos aqueles que o aceitaram e que permaneceram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o fim de todas as coisas está muito próximo e nós precisamos nos manter fiéis. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, mas Deus, ele vai fazer justiça. Não importa a situação que nós estamos vivendo hoje, o sofrimento, a injustiça que nós estamos sofrendo, Deus é o juiz de toda a terra e ele fará justiça para com todos aqueles que, mesmo em meio a duras provas, a perseguições, se mantiveram fiéis, servindo a esse Deus, não se dobrando diante das pressões que o mundo exerce sobre cada pessoa, mas abrindo mão dos prazeres deste mundo e seguindo a Jesus, obedecendo-o, fazendo a sua vontade. Então esses receberão das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Por quê? Porque Deus é um Deus justo e ele agirá com justiça por cada um daqueles que permaneceram fiéis a ele. Sabemos que no céu existe um registro, os livros, que são registradas todas as obras de cada ser humano, e estes livros, quando nós estivermos nos céus, nós vamos ter acesso a eles e nós iremos confirmar que Deus é um Deus justo, que muitas pessoas que nós imaginávamos que estariam no céu e que não estão, o porquê elas não foram salvas, e muitos que nós imaginávamos que não estariam salvas estarão lá. E então todos os atos de cada ser humano está registrado nos livros e nós teremos acesso para ver que Deus é um Deus justo e que tudo o que foi feito de acordo com a justiça deste Deus que não falha. Nós precisamos, irmãos, saber que todos nós, todos os seres humanos comparecerão perante esse tribunal. Quando Jesus voltar, nós teremos que prestar conta de nossa vida, dos nossos atos. Temos que ter muito cuidado como é que nós vivemos a nossa vida espiritual, porque tudo está registrado
e todos aqueles que estiverem nos céus terão acesso e verão que Deus é um Deus justo. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz, palavras do Senhor Jesus, examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.